E aí galera, tudo bom com vocês? Aqui é a Bárbara, este é o canal das Garotas Entre Livros e hoje é dia de responder uma tag. Eu vou responder a tag da preguiça, que é uma tag original da Jo Cirqueira. Eu vi no canal dela, eu achei muito bacana e me identifiquei bastante e resolvi responder aqui também. São 10 perguntinhas que eu vou estar respondendo ao longo desse vídeo. Eu espero que vocês gostem. Lembrando que se você ainda não é inscrito aqui no canal, já clica no botãozinho vermelho, no sininho e ativa as notificações, tá certo? Tá curioso para saber as minhas respostas? Então vem comigo, sejam todos muito bem-vindos. Então vamos lá, gente, vamos responder essas perguntas. A primeira é a seguinte: um livro que só de pensar dá preguiça. Eu escolhi A Dança dos Dragões, do George Martin, porque é o único livro que, publicado, obviamente, dele que eu ainda não li. Tem mais de 1000 páginas, dependendo da edição, né? Eu acho que a edição mais tradicional tem 800 e pancadas páginas. E eu tô enrolando uma vida para ler este livro. Eu já deveria ter lido. E eu fazia um projeto, né? Cada ano eu lia um livro das Crônicas de Gelo e Fogo. E esse ano eu não li há alguns anos, né? Desde que eu terminei o quarto livro, ainda não. Desde então, nunca mais peguei. Já tem alguns anos que eu fiz isso. Então eu tô enrolando porque é um calhamaço, então ele me dá uma certa preguiça mesmo de ler. E apesar de eu sei que eu não vou ler ele no livro físico, eu vou ler no Kindle, mas mesmo assim, só de ver lá no tempo do que o Kindle coloca, 34 horas de leitura já me dá uma aflição. Então eu tô enrolando um pouquinho para ler este livro, sim, não nego, me dá uma preguicinha. A segunda pergunta é: um local de leitura que logo te dá aquela preguicinha, logo te dá aquela preguicinha. É, a cama, gente. Se eu começar a ler na cama, eu sei que logo eu vou dormir. Porque geralmente, quando eu vou ler na cama, é à noite. E o livro tem que estar muito emocionante para me prender e não me fazer dormir. Então eu leio um pouquinho, porque eu sei que eu já vou dormir, aí a cama é o local que me dá mais preguiça de ler, mais sono mesmo, real. É preguiça pesada. Terceira pergunta: um clichê literário que te dá preguiça de ler. Então, atualmente eu tô numa fase. Eu gosto de clichê, hein? Mas eu tô numa fase que eu não suporto livros com mocinho com passado traumático. Então, se na sinopse eu já leio algo do tipo, apesar do seu passado, não sei o que, já vem aquela coisa assim, o passado de fulano de tal vai o perseguir. Na sinopse aquilo ali já me trava. Isso serve para mocinho e mocinha. Se os dois têm passado traumático, é aí que eu não leio mesmo. Eu já passo pra frente, já falo assim, amigo, vai procurar um terapeuta, saúde mental em primeiro lugar e resolver seus BOs. Porque esse negócio assim de mocinho com passado traumático que encontra a mocinha e aí os dois vivem felizes para sempre porque ela cura a treta interna dele. Não funciona mais pra mim. Real, não funciona mais. Quarta pergunta: uma história que parece escrita na base da preguiça, deixou a desejar ou com um final muito em aberto? Eu escolhi o livro Convergente, porque não é possível, gente. A Verônica, ela deveria estar com muito mau humor, com muita preguiça na hora de escrever esse livro, porque, sinceramente, como é que ela me termina uma série assim, gente? Uma trilogia, ela vai me encerrar assim? Ah, Bárbara, mas tem o livro do quadro, não importa. Não vai ter mais nada depois disso. Ela não escreveu mais nada dentro desse universo. Escreveu? Alguém sabe me dizer se ela escreveu alguma coisa? Porque eu deixei de acompanhar a Verônica depois que eu terminei esse livro. Só de olhar pra ele eu fico aborrecida. Vamos seguir em frente. A quinta pergunta: uma capa de livro que parece ter sido feita com preguiça de tão sem graça. Eu escolhi o livro O Beijo das Sombras, mas eu acho que toda essa série, eu acho ela muito feita na base da preguiça, essas capas. Que assim, gente, eu não gosto de livros com pessoas nas capas, né? É uma preferência minha. Eu não gosto de livros que tenham pessoas nas capas, porque acho que meio que me limita na minha imaginação dos personagens. Eu não gosto. Mas essa daqui é muito simples. Botou a cara da menina aqui, um portão aqui,
quase que não dá pra ver. E um AV no portão que é... Que é isso, gente? É muito sem graça. Atrás também, mesma coisa. Ó. Consegue ver? Vocês estão conseguindo ver? Ó. Aqui embaixo. É muito sem gracinha. Enfim. Esse daqui... E a série é ótima. A série é maravilhosa. Apesar de ter me aborrecido em alguns momentos com a Rose, a série é sensacional. Eu indico muito, porque esse livro é muito bom mesmo. Toda a série é muito boa. Sexta perguntinha. Um hábito preguiçoso de leitor que você tem? Então, eu fiquei, assim, meio travada nesse. Eu fiquei me perguntando se eu tenho um hábito, assim, meio preguiçoso de leitor. De leitora, no caso. E eu fiquei refletindo, e eu não sei se isso casa bem para todos os leitores. Mas eu tenho... eu demoro muito para escrever as resenhas de alguns livros. Por exemplo, eu termino de ler e eu não escrevo imediatamente resenha nenhuma. Tem livros que eu demoro semanas para escrever. Aí você me pergunta, Bárbara, como é que você lembra a história? Eu lembro, eu consigo lembrar a história. Eu esqueço o nome de personagem, eu sempre esqueço o nome dos personagens principais. É fato, eu vou sempre esquecer nomes de personagens principais. Mas salvo um ou outro que o livro tenha me marcado muito, aquele personagem tenha me marcado muito, mas geralmente eu esqueço o nome dos personagens principais. Mas o enredo eu não esqueço. E o que me ajuda a ativar muito a minha memória é eu reler a sinopse do livro. Então aquilo ali me dá um estalo e eu relembro de toda a história. Então eu posso esquecer nomes de personagens, mas não esqueço do enredo. Então eu tenho esse hábito de procrastinar para escrever as minhas resenhas. Tem vez que eu fico com... Teve uma vez, recentemente, num passado bem recente, que eu fiquei acho que com umas 6 resenhas para escrever. Eu postei até um story sobre isso lá no Instagram da Igels. E eu tava com umas 6 ou 7 abas do Word abertas para escrever as resenhas. Aí tem dias que a gente tá meio inspirada e eu saio escrevendo que nem uma maluca. Mas geralmente eu procrastino muito para escrever, então rola uma preguiça tensa para escrever resenha de livro. 7ª pergunta. Um livro em que a preguiça de ler deu certo. Um livro curtinho e maravilhoso. Eu escolhi colocar o livro Legend, da Marilu. Ele é bem curtinho, gente. Deixa eu ver aqui. Ele tem 256 páginas. Ele é bem pequenininho. Ele não tem nem 256 páginas. Então eu li ele assim, ó, num estalo, e ele é muito bom. E eu fiquei ansiosa pela continuação. E toda a trilogia é maravilhosa. E eu tô esperando agora ter finanças para comprar o outro livro que ela lançou dentro do universo, né? Porque a Marilu, ela é sensacional. Essa daqui, eu não lembro se mudaram a capa, mas essa daqui é a minha capinha do livro. Eu amo essa série, maravilhosa. E ele é curto, então valeu a pena ter lido esse livro. 8ª pergunta. Um livro em que a preguiça de ler não deu certo. Livro curtinho, mas não gostei. Eu escolhi A Coroa, que foi um livro que me decepcionou muito, da Kiera Cass. É o 5º livro da série A Seleção, que conta a história da filha da América. E, sinceramente, a gente podia ter passado sem ele. Eu não gostei do final, eu gostei de muita pouca coisa nesse livro. E, enfim, mesmo ele sendo curtinho, tendo pouco mais de 300 páginas, 312 páginas, 312 páginas, não funcionou, não curti, só a capa que é bonita. 9ª pergunta, um livro que manda a preguiça pra longe, um livro longo que devorou. Eu escolhi Battle Royale, porque é um calhamaço, aqui ó, enorme, mas gente, eu nem sei quantas páginas tem, deixa eu olhar aqui pra vocês. Tem 663 páginas, mas gente, que livro sensacional. Eu fiz resenha dele aqui no canal, então eu vou deixar o link aqui. Não vou entrar em muitos detalhes, mas assistam a minha resenha desse livro. É sensacional, a história vale muito a pena. E assim, leiam, é incrível essa história. É sangrenta, é eletrizante, é maravilhosa de verdade. Sensacional, muito bom mesmo. E para finalizar, um gênero que nunca te dá preguiça, que você nunca cansa de ler. Eu escolhi 2 gêneros, a fantasia,
que não importa quantos livros de fantasia eu tenha lido, eu gosto muito de ler, eu continuo lendo fantasia. E eu escolhi o romance mais aqueles livros sobre o primeiro amor, o casal se encontra, eles estão se conhecendo. E eu acho lindo, eu nunca canso de ler, eu tô sempre lendo esses livros que são muito amor pra vida toda. E é isso, gente. Essas são as minhas respostas dessa tag. Eu espero que vocês tenham gostado. Lembrando que todos os livros que eu citei, se tiver resenha, vai estar aqui na descrição desse vídeo, como também o link de onde vocês podem comprar. Comprando pelo link, vocês ajudam o canal. Também lembrando que se você ainda não é inscrito, se inscreva, clica no botãozinho vermelho e no sininho, ativa as notificações para sempre receber uma mensagem do YouTube quando tiver vídeo novo aqui no canal, certo? E lembrando também de você seguir a gente nas nossas redes sociais e lá no blog conferir as nossas resenhas e indicações, certo? Muito obrigada por me acompanhar até o final desse vídeo. Semana que vem eu tô de volta e eu aguardo todos vocês por lá. Beijos e até breve.